Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite de domingo, são 21h05, horário de Manaus, hoje sendo 19 de fevereiro de 2023. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Aqui nesse canal do YouTube, Obra Missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer uma revisão sobre a primeira lição, que é o princípio da sabedoria. É uma revisão que eu estou fazendo porque é necessário que as pessoas que estejam ser inscritas nesse canal, que me acompanham há muito tempo, as pessoas também que querem conhecer o meu trabalho, que é a questão da Obra Missionária Construindo Shalom, aonde tem essa escola de treinamento bíblico IDEM. Então todos os domingos eu estou aqui trazendo uma lição. Já estamos no período do primeiro trimestre, nessa questão do primeiro trimestre. Cada trimestre a gente estuda 13 lições. Ainda eu estou na primeira lição, um pouco atrasado, porque estou em formação de classes ainda, formando pessoas, trazendo pessoas para esses ensinamentos. E sabemos que cada setor onde a gente trabalha com obra missionária, há um contexto da população, há uma maneira como as pessoas lidar com a situação de ensinamento. Então as igrejas, muitas vezes de um modo geral, têm um pouco de dificuldade relacionada à questão dos ensinos. Você vê que nos cultos de doutrina são contadas as pessoas que vão para um culto de doutrina. Quando é um culto de avivamento, um culto de repepé, culto de pentecostal, vigília, fica abarrotado. Mas como a gente vai falar na questão de ensinamento, as pessoas não querem conhecimento, não querem buscar a coisa primordial, que é conhecer Deus mais a fundo. E para você conhecer Deus mais a fundo, só por intermédio das Escrituras Sagradas. Por mais que você ore, por mais que você tenha experiência espiritual, nunca vai chegar ao nível na questão de conhecimento. Porque quando você conhece as Escrituras Sagradas, você vai conhecer Deus mais profundo. Muitas vezes as pessoas que são, principalmente eu me englobo no meio, os pentecostais, são um pouco lentos nessa questão de busca teológica, de busca de conhecimento. São mais voltados às suas experiências espirituais. E isso tem levado muitos à derrota, muito ao fracasso, muito à queda. O que a gente mais vê são pastores caindo, pessoas antigonas que de repente estavam num caminho correto, no caminho abençoado, e a gente ouve: fulano de tal desviou, fulano de tal negou Jesus, largou a fé, largou o ministério, justamente porque são pastores que não se aprofundaram na palavra, e se aprofundaram, não colocaram em prática o que a palavra nos orienta a fazer. Por isso que na escola de treinamento bíblico IDEM existe a questão de você ministrar a lição, e após a gente ministrar a lição, a gente vai trazer uma revisão sobre a lição, que essa revisão é trazendo a parte da aplicação pessoal. Essa parte da aplicação pessoal é uma parte voltada à questão prática da lição, a visão prática da lição. Porque nós passamos toda a visão teórica de conhecimento, mas a parte prática é o necessário. Em tudo que nós vamos fazer nessa vida, nós temos a parte teórica, que é o conhecimento daquilo que nós estamos buscando. Mas após o conhecimento, nós temos que ter a parte prática. As Escrituras Sagradas é uma parte teórica que você vai conhecer relacionada à questão de Deus. Mas tem que sair do papel para a parte prática, porque se você conhecer as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, mas você não aplicar ela na sua vida pessoal,
para nada vai adiantar. Não tem como. Então, primeiro para a sua vida pessoal, para poder você aplicar para a sua liderança. Se não fizer efeito na sua vida, também na liderança não vai fazer. Então, em primeira mão, é você que precisa ser transformado por essa escritura sagrada. E hoje, nós estamos vendo a deficiência de muitos que não querem mais saber ser orientado pela palavra. E aí é onde a gente está vendo um fracasso acontecer na vida de muitos. São pessoas já maduras no evangelho fazendo besteira. A gente já viu casos até próprio pastor se suicidar, homens de Deus se suicidando, tirando a sua própria vida porque falta intimidade com Deus, falta a parte prática com Deus. Mas pastor, essas pessoas não faziam a obra missionária? Fazia, mas não quer dizer que você esteja fazendo obra missionária, pastoreando, que você esteja 100% com Deus. Tem pessoas que está pastoreando, está fazendo obra missionária, mas o seu foco é outro. O que está cheio de pessoas relacionada à questão de empreendedorismo, de fé, pensando que a fé é o empreendedorismo. Fé não é empreendedorismo, fé não é uma profissão onde você vai sair para ganhar dinheiro. Não é isso, fé não é isso. Viver da fé não é isso. E as pessoas interpretam errado, achar que viver da fé é pegar uma agenda, encher ela 30 dias e sair por aí com uma bolsinha na mão e dizer que está fazendo obra missionária. Isso não é obra missionária. Obra missionária vai além do que você ter uma agenda e uma bolsa na mão para andar em cidade, em igreja, dizendo que está fazendo obra missionária. Obra missionária vai além do que isso. Fazer obra com agenda cheia, pegando avião, indo para hotel, beleza, indo para a igreja, louvando, pregando, isso é fácil. O campo missionário está aí, precisando de pessoas que vão para o campo. Tem aí a parte do Nordeste, tem a Bahia, tem o Piauí, tem o Maranhão, tem o Ceará, tem Pernambuco, tanto essa parte do Nordeste. E mesmo na nossa cidade, precisando que pessoas preguem o Evangelho. A gente vê tantos moradores de rua, tantas pessoas que vivem aí vivendo que só Jesus na causa. Então, o povo pensa que fazer missão é isso, e não é isso. Viver no sentido itinerante, andando por aí, é o que a gente está vendo muitos pastores caindo, porque precisa de um ministério sólido. E para ter um ministério sólido, ele vai ter que ter um local onde ele venha exercer o seu ministério, quietar a sua cabeça e trabalhar, preparar o obreiro, formar o obreiro para enviar para o campo missionário para pregar o Evangelho. Então, é essa maneira que Deus quer. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, não é ir nesse sentido de pegar uma agenda e sair por aí dizendo que está fazendo missão. Isso é muito fácil, fazer missão dessa forma. É muito fácil. Quer dizer, é você preparar um campo e ficar ali permanente pregando o Evangelho. Isso é fazer missão. Isso é fazer missão. E muitos não querem. Então, por isso que aqui a obra missionária Construir Shalom tem a escola de treinamento bíblico IDE, aonde já está preparando obreiros, tanto para a parte interna como externa. E aí eu quero trazer uma revisão, que é a parte prática da lição, que se encontra no capítulo 1 de Provérbios. Você abre lá a sua Bíblia, você vai lá no capítulo 1, no capítulo 1 de Provérbios, e depois você vai estudar esse capítulo. E após você estudar esse capítulo, você vai colocar em prática o que esse capítulo 1 de Provérbios tem para nos dizer. Então, essa primeira lição que eu já ministrei e estou trazendo aqui a parte da aplicação pessoal do capítulo 1, que é da primeira lição, o princípio da sabedoria. Isso é para que a gente possa crescer. Não existe crescimento sem aplicar aquilo que nós recebemos de Deus. Então, se você vê aí
logo no capítulo 1, aí no versículo 1 do livro de Provérbios, você vai ver aí o princípio da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nós conhecemos a história de Davi, né? Conhecemos bem a história de Davi. E Davi aí teve o seu filho Salomão, aonde ele recebeu a honra de ser rei. Além de ser rei, ele recebeu algo precioso da parte de Deus, que foi sabedoria. Mas além da sabedoria, Deus deu riqueza a este homem. Então ele recebeu um reinado como rei, recebeu a sabedoria em todos os sentidos, e recebeu riquezas. Então é por isso que nós temos que ter o maior cuidado. Isso é a parte da aplicação pessoal, porque quando você recebe algo relacionado à questão de poder, conquista, é aonde está o perigo, é aonde mora o perigo. Porque o Salomão, ele recebeu um reinado para reinar. Além de receber um reinado para reinar, ele recebeu sabedoria extraordinária da parte de Deus. E depois Deus deu riqueza ao seu reinado. Então, nós vemos a história que Salomão aqui se expressa a questão das suas fragilidades humanas, aonde ele errou, aonde deveria acertar, nos orientando a não cair em erros que vai trazer destruição para nossas vidas. Então, o versículo 1 aqui, que é o tema principal, que fala dessa maneira, dessa forma, que é a aplicação pessoal. O livro de Provérbios é a sabedoria aplicada na experiência cotidiana da vida. Salomão, o principal autor, instruiu os seus filhos de maneira singular e prática, dando a eles um manual do bom viver. Seus conselhos se estenderam a todos os filhos de Israel, e ainda hoje nos alcança. O temor ao Altíssimo é a fonte da sabedoria. Por isso, somente os que ouvem e alicerçam na vida, na direção de Deus, podem ser considerados sábios. As mensagens objetivas e expressivas do livro são ferramentas importantes para o completo desenvolvimento humano. Isso é o versículo 1, que é a parte da aplicação pessoal nas nossas vidas. Então você vê que o livro de Provérbios é uma ferramenta extraordinária, que se você pegar e estudar a fundo, você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida de um modo geral, para que você possa obter sucesso, que é colocar em prática tudo aquilo que você aprende, possa aprender por intermédio desse livro. Então nós vemos aí que o versículo 1 fala do tema principal do livro de Provérbios. Aí nós vemos o versículo 2 ao 6, pega a sua Bíblia aí, do versículo 2 ao 6 fala assim: para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clareza e orientação para compreender o significado das palavras e parábolas ditadas
e é digna dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, aqui você viu, eu acabei de ler os versículos 2 ao 6. Vou falar sobre a questão da aplicação pessoal desses versículos 2 ao 6, que fala assim: é dirigido a todos aqueles que desejam enxergar e reagir às circunstâncias diárias, como o próprio Deus enxerga e reage. Essa é uma das características da sabedoria, e ela não está associada ao grau de instrução, nível cultural ou capacidade intelectual que deseja alcançá-lo e obter aos seus benefícios. Deve buscá-lo por intermédio de um relacionamento com o Altíssimo e a prática da sua palavra. Então você vê aí como é maravilhoso a gente colocar em prática aquilo que Deus nos ensina por intermédio da sua palavra. Então isso são provérbios. Os provérbios têm ele no sentido positivo e no sentido negativo. Os provérbios mundanos, os provérbios da carne, os provérbios do diabo, que vem tentar nos sufocar para que a gente não venha estar firme nos provérbios celestiais, nos provérbios divinos. Como é maravilhoso, né? A gente aprender a palavra de Deus. Então nós vemos aí o versículo 2 ao 6, do 2 ao 6. E vejamos aí a questão do versículo 7, que é temer a Deus. Não é temer a Deus, não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência a seu nome. É submeter plenamente a ele e a sua palavra, com amor e obediência, renunciando a tudo que lhes desagrada. Aquele que o teme alcança a sabedoria, porque passa a viver de maneira sábia, de acordo com o justo e perfeito caminho de Deus. Então, essa primeira aplicação pessoal, eu quero falar para você, que você precisa estudá-la. Os capítulos primeiro de Provérbios, que é esse primeiro capítulo que representa essa primeira lição, e tentar se aprofundar e colocar em prática para o seu crescimento espiritual. Então, nós vemos aí que nessa primeira aplicação eu falei sobre o tema principal, eu falei sobre provérbios, eu falei sobre a questão de temer a Deus, e o último ponto sobre a primeira aplicação pessoal, que você vai encontrar no versículo 8, onde fala assim: filho meu, ouve a instrução do pai, e não menospreze o ensinamento da tua mãe. Então, a expressão filho meu, inúmeras vezes repetida, demonstra o apelo paternal para que os filhos ouçam. Afinal, qual pai não deseja ver a felicidade de seus filhos? O pai espera que ele seja não apenas seus descendentes, mas também seus herdeiros espirituais e morais. Na infância, os filhos ouvem e dão valor à palavra do pai, mas quando se tornam adolescentes, começam a fazer as próprias escolhas. Muitos sofrem graves prejuízos por decidir ser indiferente aos conselhos e valores recebidos. Então nós vemos aí que os filhos que obedecem os seus pais, os seus dias são prolongados na terra, tanto na questão de obediência aos seus pais terrenos, como na questão de obediência ao nosso Pai Celestial. Você obedece, com certeza os seus dias são longos nesta terra, mas as pessoas que desobedecem, os seus dias são contados. Então vale a pena a gente colocar em prática
aquilo que Deus tem nos ensinado por intermédio das suas escrituras sagradas. Não existe outra maneira, não existe outra regra para os filhos de Deus se não for colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Se você não aplicar a palavra de Deus dentro da sua vida pessoal, olha, sinceramente, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Por isso que muitos não conseguem ser vitoriosos, porque eles não conseguem colocar em prática aquilo que aprendeu. Eles não conseguem colocar, trazer uma aplicação pessoal relacionada à questão das escrituras sagradas na sua vida. A palavra de Deus fala uma coisa e eles fazem outra coisa diferente. Isso vale para o pequeno, para o grande, de uma maneira geral, para todos os filhos de Deus. Então, se você quer ter vitória, se você quer ter sucesso, se você quer mesmo ser próspero, obedeça o que a palavra de Deus nos ordena a fazer. E coloque em prática, aplique na sua vida pessoal, para que você possa também aplicar na vida daquelas pessoas que você lidera. Que Deus abençoe por essa reflexão. Até a próxima aplicação pessoal. Essa foi a primeira aplicação pessoal. São 4 aplicações pessoal voltadas à questão desse texto, que é dessa lição primeira, que é o princípio da sabedoria.